Oi, gente, tudo bom? Então, a gente está em conjunto, em colaboração, né, com outra professora da nossa instituição, que é a professora Daniela Lutz, que todo mundo conhece, quem conhece adora, quem já teve aula com ela se apaixona, porque não tem como não se apaixonar mesmo. E o nosso ponto hoje de conversa é falar um pouquinho sobre responsabilidade civil pelo dano ambiental. O que é bom a gente ter em mente, né? É uma situação diferente. Falar sobre responsabilidade na esfera ambiental é diferente daquilo que a gente normalmente está acostumado. O que nós temos pela Constituição Federal? A nossa Constituição, lá no parágrafo 3º do artigo 225, diz que, né, todo aquele que degradar, ou seja, que trazer ali dano, né, ao que for apresentar dano, né, ambiental, vai ser responsabilizado nas três esferas. Então, a gente apresentou na Constituição o que se chama da tríplice responsabilidade pelo dano ambiental. Então, pela mesma conduta, é possível que a gente seja responsabilizado na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. O que hoje a gente vai conversar? A gente vai conversar um pouquinho aqui com você sobre como se dá essa responsabilização na esfera civil. É um olhar. O que vão ser os danos, como eles são abordados, quem responde, quais são as diferenças, e aí não tem ninguém melhor para conversar sobre isso do que uma pessoa que é doutora na área, né, que é especializada nessa matéria, né, para conversar com a gente. Então, Dani, já te deixo aqui a palavra, né, para que a gente possa manter assim, esse diálogo sobre esse tópico. Eu nesse momento excepcional, então está todo mundo se dedicando na medida das suas condições e que os meus vídeos aqui é tudo bruxa de Blair, é como acontece, passa o cachorro latindo, a criança passa na porta, o amigo buzina, não importa, né? É o que a gente tem aqui hoje à disposição. Então, obrigada, né, por a gente poder estar junta desse jeito, né, e já te deixo aí a palavra para conversarmos um pouquinho sobre essa temática. Beleza, Fer, é um prazer estar contigo e com os teus alunos, ainda mais falando de responsabilidade civil. E logo que tu me fizeste o convite para tratar desse tema, me saltou aos olhos a necessidade de trazer para eles a distinção entre a responsabilidade civil geral e a responsabilidade civil ligada ao meio ambiente. Para isso, sem querer parecer teórica demais, vocês já vão entender o porquê, eu começo pelo conceito da responsabilidade civil, que a responsabilidade civil, na verdade, é a obrigação de ressarcir danos, sejam eles materiais ou imateriais, causados por nós mesmos, por pessoas pelas quais sejamos responsáveis, a exemplo dos pais pelos filhos, dos empregadores pelos empregados, por coisas que nos pertençam, né? E ainda por simples imposição legal, como é o caso do dano ambiental. Então, essa simples imposição legal, ela não é tão simples assim. E aí, dentro dessa esfera, quando a gente pergunta para que serve essa responsabilidade civil, ainda mais na esfera, no aspecto civil, porque nós temos que buscar a justiça. E essa justiça ela é buscada restabelecendo um equilíbrio jurídico-econômico que foi rompido. E nesse caso aqui, como é ligado ao meio ambiente, tem um bem que é de todos nós, que a todos nós interessa saber como vai ser ressarcido, para onde vai esse dinheiro, quem é obrigado a pagar por esse dano, né? E é dentro dessa esfera que eu quero conversar ainda aqui rapidamente com vocês. Nessa ideia, a gente tem sempre que separar quais são os pressupostos dos fundamentos da responsabilidade civil. Por quê? Ainda mais ligado ao meio ambiente. Porque como pressupostos, nós temos aquilo que não pode faltar, não pode deixar de aparecer numa peça, numa petição inicial bem feita. Qual foi a ação ou omissão que deu causa ao dano? Os danos materiais e os danos imateriais. Aqui, como é ligado ao meio ambiente, eu chamo especial atenção para os novos danos, como o dano social e o dano moral coletivo, que já vem sendo trazido, né, pela nossa doutrina e timidamente, mas também pela jurisprudência. E nós precisamos até também te interrompendo um pouquinho, daí, essa questão do dano moral coletivo é bem importante na questão ambiental, porque um dos primeiros casos que a gente teve aqui no estado do Rio Grande do Sul, vinculado a isso, foi em relação à proteção animal, né? Foi em relação a uma, vocês recordam, uma cadelinha que, vergonhosamente, né, estava vinculada à faculdade de Direito de uma universidade no estado, em que ela estava prenha, era uma cachorrinha comunitária, e os alunos eram formandos, e aí sei lá o que aconteceu naquele momento no seu cérebro, eles amarraram a cachorrinha no para-choque de um veículo e arrastaram. E aí a cachorrinha morreu, fugiu, na verdade, né? Os filhotinhos morreram todos e tal. E isso foi a primeira vez que daí na esfera civil o promotor brigou e disse, não, isso aqui foi um dano, afetou toda a comunidade, né? Essa situação, né?
Sim, essa ideia é muito importante. Fica a dica aqui, hashtag fica a dica para temas de trabalho de conclusão ou artigos, para que possam ser tratadas as diferenças do dano moral coletivo para o dano social, porque muitos tratam como se fosse a mesma coisa, mas muda, né, mudam os legitimados. E aí o terceiro pressuposto que eu estava falando, o nexo causal, que também em matéria de dano ambiental, ele é diferente. Eu não vou usar o termo relativizado, mas ele é diferente. E daí, separando os pressupostos dos fundamentos, como fundamentos, então, a culpa, que é o elemento subjetivo, e a responsabilidade subjetiva, 186 combinado com 927 caput, e o risco, que é o parágrafo único do 927, como regra geral de responsabilidade objetiva. Por que eu distingo os pressupostos dos fundamentos, embora nem todos os autores façam isso? Porque nem toda responsabilidade é subjetiva, embora ainda seja essa a regra do nosso ordenamento jurídico, mas estejamos caminhando para uma objetivação da responsabilidade. A grande diferença aqui, Fer, é que na responsabilidade subjetiva nós temos a tutela, a proteção do lesante. Porque se ele não agiu de maneira censurável, se não esperavam dele uma conduta diversa, ele não responderá. Enquanto na responsabilidade objetiva nós temos a tutela, ou seja, a proteção do lesado, porque ninguém é obrigado a suportar danos causados por outrem. Nesse caso aqui, muda também a prova que deve ser feita. Se nós estivermos diante de uma responsabilidade subjetiva, perdão pela redundância, nós teríamos que provar a culpa nas modalidades de imperícia, imprudência, negligência ou até dolo. E se nós estivermos diante de uma responsabilidade objetiva, nós vamos ter que provar dano e nexo causal. E no caso do meio ambiente, esse nexo causal é diferenciado, como eu já comentei. Aí, em matéria de meio ambiente, lembrando que nós temos o meio ambiente natural, o cultural e o artificial para incluir tudo, né? E não só o ar, a água, a flora e a fauna. Nós temos que pensar aqui na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, de 81, que acaba sendo o nosso grande embasamento legal para isso. Mas é óbvio que eu não vou tomar essa parte, porque eu sei que explorar a lei, teus alunos devem estar carecas de saber, tu é expert no assunto. As coisas que eu quero chamar a atenção aqui se no meio ambiente eu posso ter danos materiais e posso ter danos imateriais. A resposta é sim. Danos materiais a títulos de danos emergentes, como a título de lucro cessante, eventualmente falando, ambos previstos no artigo 402 do Código Civil, que serve para embasamento. E dentro dos danos imateriais, claro que é um dano diferenciado, se ele não for sofrido individualmente, e aí nós podemos falar, então, como já havíamos comentado, no dano moral coletivo e no dano social ou difuso. E dentro dessa ideia, eu quero comentar com vocês a respeito de o que é o dano ambiental previsto nessa lei. Porque eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que, bem da verdade, o dano ambiental é tudo, né? Se eu usar um laquê para sair de casa hoje, eu posso estar causando um dano ambiental. Se eu espirrar mais severamente, ainda mais nos dias de hoje, além de um dano moral individual, um dano ambiental. Então, o artigo 3º, inciso 2º da 6938, diz que o dano ambiental é a degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do ambiente, ou seja, tudo pode estar incluído aqui. Mas é claro que eu não estou falando de demandas aventureiras, eu estou falando em demandas onde tenhamos prova daquilo que a gente está falando. E Dani, só para a gente ir conversando, que é importante também para todo mundo dar conta, que apesar dessa previsão e a estrutura que a gente tem ali, né, na 6938, nós realmente temos uma falta, uma lacuna, né, com relação a uma definição normativa sobre dano ambiental, e aí a gente acaba tendo que ficar construindo a diferença entre dano e impacto, né? Eu até brinco, tu veio de carro para, né, Deus o livre, tomara que em seguida a gente consiga, foi de moto, degradou, né, a situação ambiental, houve uma alteração, mas ninguém tem medo de receber uma ação, né, de ser réu numa ação porque causou dano ambiental. Então, realmente, ainda mais para quem trabalha com isso, fica cada vez mais complicado, né, porque é difícil a gente estabelecer esse parâmetro, né, entre dano e... Dependendo do caso, se for um carro bem velho, daqueles que comprovadamente está poluindo, aí eu tenho muito mais do que o impacto, porque eu já vi isso. Mas, exatamente, de certa forma, sim, tem que fazer essa diferença. O que importa é que dentro da ação de reparação de danos, a gente não pode trazer essa ação sem provar o dano, né? Porque ele é um elemento primordial. Tanto que há autores falando em responsabilidade civil sem dano,
mas aí extremamente criticável, porque aí nós podemos ter tudo, menos a responsabilidade civil e o dever de reparar. E aí vira uma aventura, né? Não é aventura jurídica o que se busca, né? Exatamente, sob pena de uma punição indevida. E aí, dentro da 6938, eu quero salientar com o pessoal que está nos assistindo o parágrafo 1º do artigo 14, que além de dizer que a responsabilidade independe de culpa neste caso e que, portanto, é objetiva, traz o Ministério Público como legitimado a propor a ação civil pública, que normalmente é proposta para a proteção do meio ambiente. Claro que quando eu estou em aula eu faço a distinção da ação civil pública para a ação popular, para as demandas individuais, mas aqui eu gostaria apenas de dar essa pincelada e comentar que sim, é uma responsabilidade objetiva, e dentro dessa responsabilidade objetiva eu quero, né, pisar firme com o que traz doutrina e jurisprudência a respeito do risco integral, que esse para mim é o grande ponto distintivo do resto das responsabilidades, porque nós temos normalmente a responsabilidade objetiva, mas admitindo excludentes, admitindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior, caso fortuito. E aqui o grande entendimento em meio ambiente é que ainda temos o risco integral. E esse risco integral significa não admitir nenhuma das excludentes de responsabilidade, o que torna a atividade com um peso bastante severo para o empreendedor. Justamente por isso eu gosto de comentar, porque eu também acho que é um tema legal para escrever, a flexibilização disso que foi trazida pela Annelise Steigleder, quando ela trouxe o tertium genus, né, o terceiro gênero, falando que só a força maior e o fato de terceiro, por serem causas absolutamente estranhas à atividade, é que acabariam por isentar o empreendedor poluidor do dever de reparar. E também nesse caso aqui, eu gosto de frisar bastante que o risco criado ou o risco mitigado, alguns autores chamam de um jeito, outros de outro, que é aquele risco que admite todas as excludentes e que é a nossa regra, ele praticamente não é utilizado em matéria ambiental, porque ele é muito brando, ele é muito suave e o meio ambiente é um bem muito importante para todos nós, né? Nesse caso aqui, tu pode me interrompendo, porque tu sabe que quando me dão a palavra... Fica tranquila, até porque depois é bacana, mas aí a gente vai fazendo o link quando for possível. Já tem algumas decisões bem importantes, né, nesse sentido. Uma que até teve até uma aluna nossa que fez um trabalho super bacana sobre isso no semestre passado, no TCC, do navio Vicunha, né, que é justamente essa quebra, de ver até onde vai a minha responsabilidade, mas, poxa... Até a... Né? Até, não, eu comprei, mas eu não sou responsável pelo porto nem pelo navio, e aí entra o dano, né? E entra a responsabilização integral para mim, né? Então é uma discussão bem bacana de se ter, né? É que essa responsabilidade integral, ela ainda é cobrada, por exemplo, nos exames, como prova da OAB e concursos, daí eu acho bom frisar que é a regra, bastante. porque senão baseia pela exceção e guarda só a exceção, e na hora de responder a uma questão objetiva numa prova dessas, acaba se equivocando, né? Então, sim, nós temos entendimentos que flexibilizam isso, mas a grande maioria ainda traz para nós a imputação de uma responsabilidade objetiva. E nesse caso aqui, o que eu gosto de trazer é uma frase que a antijuridicidade, nesse caso, ela é satisfeita com a verificação do risco. Então, eles colocam todo esse risco como o grande fundamento para essa responsabilização. Eu tenho uma atividade que é potencialmente poluidora do meio ambiente, perigosa para o meio ambiente, e eu absorvo esses riscos. Portanto, todos os danos advindos dela, para a grande maioria, acabam sendo de minha responsabilidade. É bastante severo para quem tem um tipo de atividade potencialmente poluidora, né? Eu brinco que eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa empresa que fabrica baterias, né? E uma noite eu fui convidada para ir na casa dele, que ia ter uma comemoração, que ele tinha sido alçado, né, a novos cargos na empresa, e ele foi alçado ao diretor de meio ambiente. Eu digo, para a comemoração, vamos conversar, porque nessa empresa é difícil isso. E acabei mexendo a comemoração ali. Mas sim, coitadinho, né? Ele foi elevado a uma promoção que vai só dar dor na cabeça, né? A mulher dele praticamente no outro dia estava separando o patrimônio para tentar salvar alguma coisa. Mas assim, aqui dentro dessa ideia de responsabilidade objetiva,
o que eu gosto de frisar, até para que a pessoa não escreva errado, é que nós não temos culpados, nós temos responsáveis. E que é irrelevante a demonstração da ilegalidade, porque interessa mais aqui a potencialidade do dano. Então, é realmente muito severo para quem assume esse risco, para esse empreendedor. E a preocupação é que possa desestimular esse tipo de atividade. Mas, enfim, aí ficam ainda as últimas perguntas e daí eu te passo a fala, Fer. É assim, quem é o poluidor, né? Nesse caso, o artigo 3º, o inciso 4º da 6938 diz que a pessoa jurídica ou física de direito público ou privado que seja responsável direta ou indiretamente, eu acho que isso é bem importante, por atividade causadora de degradação ambiental. Então, nós temos aqui tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, privadas ou públicas, que tenham causado direta ou indiretamente o dano, para compor o polo passivo dessa minha demanda. É claro que há uma solidariedade entre todas essas pessoas, 942 do Código Civil, mas também eu não posso esquecer que é quem entra com a ação que escolhe quem vai constar no polo passivo da demanda, para ver se vale a pena isso, né? De qualquer forma, nós teríamos aqui o minerador, o que extrai, né, as riquezas da terra, o madeireiro, o fazendeiro, mas também o Estado, lato sensu, falando. E aí, cobrar do Estado, eu brinco dizendo, senta e chora, porque a coisa não é bem assim. Mas esse seria o nosso polo passivo da demanda, que responderia, então, mediante uma responsabilidade objetiva fundada no risco e, em regra, no risco integral. Tem cabimento de excludentes. Como regra, repito. E aí a pergunta é, quem pode pleitear essa reparação, né? E daí nós temos toda uma gama de pessoas individuais, né? Eu digo pessoas físicas individuais ou pessoas jurídicas que demonstrem que tenham sofrido. Então, eu tenho o pescador, sim, eu posso ter o pescador ou a associação dos pescadores ou a fundação. Mas, normalmente, aqui eu tenho o Ministério Público propondo uma ação civil pública, já que nós estamos falando de direitos de todos, né? Então, eu tenho o MP, entidades estatais, associações que possam participar, que estão legitimados lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Mas é só para mostrar que é uma gama bastante grande de pessoas legitimadas a propor essa ação. E aí, para terminar isso, eu quero comentar contigo que dessa ação proposta em regra pelo MP contra essas pessoas todas previstas no artigo 3º, inciso 4º da 6938, tudo fundado na responsabilidade objetiva, nós temos que ainda pensar no nexo causal, né? Porque esse é o grande ponto onde a gente acaba esbarrando nas decisões do juiz para um deferimento do pedido. Porque se eu não dei causa, eu não vou responder. Mas aí, quem deu essa causa? Temos com causas, como é analisado esse nexo causal? Já houve quem dissesse que independe de nexo causal. E agora, atualmente, o que a gente pensa é, eu tenho uma atividade de risco e o risco por si só me linka a esse dever de reparar. Então, num primeiro momento, eram essas as ideias que eu queria ter trazido, sem esquecer de falar que, pelo nosso Código Civil, artigo 947, nós temos aqui como dever, né, sempre reparar in natura quando isso for possível, e só quando não for possível essa reparação in natura ou quando ela não for suficiente, cumulá-la com a reparação pecuniária. Porque o 947 dá a entender isso, e o Paulo de Tarso Sanseverino, ele vem usando esse 947 no nosso STJ. Só que aí entra o ponto do advogado, ou no caso do advogado autor ou do Ministério Público, porque eu preciso pedir isso, sob pena de receber uma decisão viciada por extra petita, né? Então eu tenho que pedir a reparação in natura. Pichou, vai ter que ir lá e pintar. Desmatou, vai replantar. O óleo foi espalhado em alto mar, eu tenho que primeiro tirar esse óleo. Esses pedidos, eles precisam acontecer. Como essa reparação in natura ela não é suficiente, eu cumulo ela com uma reparação pecuniária. E aí sim, como eu havia dito no início da nossa conversa, normalmente acaba indo para os fundos, né? Fundo de reconstituição ali de bens lesados, que podem ser fundos estaduais ou um fundo federal,
dependendo do alcance do dano e da lesão. Bom, minha amiga, eu acho que, em linhas gerais, era isso que eu tinha para contribuir contigo e chamar a atenção dos nossos alunos, que, por sinal, eu estou com bastante saudade, porque falar para a câmera não é a mesma coisa que falar olhando para os olhinhos. Né? A gente que está acostumado aqui, né? A gente sente falta de ver, né? Olha, eu vou te dizer que se eu fosse para ser professora só para gravar as aulas, certamente eu não seria professora. É difícil mas eu mesmo. espero ter contribuído contigo, com os teus alunos, e me coloco à disposição se alguém tiver dúvidas para entrar em contato. Obrigada, vamos passar por essa. Juntos, todos vamos conseguir passar por essa e sairemos mais fortes. Então, um beijo para ti, minha amiga. Obrigada. Beijo, querida. Já fiquei com vontade aqui agora, só da gente pensar daqui a pouco numa conversa sobre ação popular, ação civil pública e as ações indenizatórias individuais, né? Já dava um outro bate-papo bem bacana. Tá bom? Dava. Obrigada mesmo, Dani, pela disposição. É muito importante a gente conseguir dialogar nesse tempo que é estranho. Os alunos estão se sentindo estranhos, mas a gente também, né? A gente não está confinado, não está transformando as nossas aulas online por uma opção, né? Por opção, a gente estava em sala, né? A gente está justamente, a gente não tem opção, né? Então, a gente está tentando fazer o melhor para que todo mundo consiga vencer essa loucura toda, né? De um jeito mais saudável possível, inclusive na cabeça, né? Obrigada, Dani. Muito obrigada mesmo. Beijo, querida. Um beijo. Beijo.